A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Estamos muito felizes de mais uma vez estarmos juntos para lermos a palavra do nosso Deus. Hoje é sexta-feira e nós estamos alegres que estamos chegando no final de semana para juntos estarmos também em nossas igrejas para poder cultuar ao nosso Deus. Hoje nós estaremos lendo, como de costume, no Evangelho de São João, capítulo 14. Nós já temos visto a partir do versículo 13 estas instruções, as últimas instruções que Jesus ele dá aos seus discípulos antes dele ser levado ao Gólgota, antes dele morrer e ressuscitar e ascender aos céus, é claro. E então, hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 7 ao versículo 12. Nós já temos falado aqui também que durante essas instruções, 4 discípulos tiveram e fizeram algumas perguntas ou algumas intervenções a Jesus. Nós já vimos de Simão Pedro, vimos de Tomé esta semana e hoje nós estaremos falando sobre a intervenção de Filipe. Amém? Portanto, a palavra do nosso Deus diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Oh, aleluia! Que texto maravilhoso! Nós já temos visto aqui quando Tomé, ele pergunta ao Senhor para onde ele ia, qual era o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. E agora a Bíblia nos fala que Jesus diz e responde para Filipe e mostra uma verdade muito linda sobre ele e o Pai. Jesus aqui, como ele é e era Deus, Filho de Deus, e ele e o Pai era um, e nós vamos ver Jesus repetindo, fazendo esta declaração sobre esta unicidade entre ele e o Pai. E nós vimos nestes versículos que Jesus ele declara: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele ainda diz: quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem está ouvindo as minhas palavras, está ouvindo as palavras do meu Pai. E quem vê as minhas obras, está vendo as obras do meu Pai. Portanto, nós vamos ver e notar que quando Jesus fala estas coisas para os seus discípulos, somente alguém que é Deus poderia falar esta verdade. E vocês podem imaginar que para as pessoas que não estavam no grupo dos 12, ou para as pessoas de fora, ou para os religiosos da época, isso parecia um absurdo. Jesus, sendo homem, dizer que ele era Deus. E isso chegava a tal ponto que para os judeus, para os religiosos, isto era um pecado tão grande que era digno de morte. E nós vamos ver que o próprio Jesus, em João capítulo 1, versículo 18, a Bíblia Sagrada nos escreve, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então nós vamos entender que Jesus, quando ele encarnou, quando Jesus caminhou no nosso meio, Jesus estava cumprindo
algumas profecias, algumas promessas que Deus fez ao seu povo. E nós vamos entender que as Escrituras nos mostram pelo menos 5 razões pela qual Cristo, ele encarnou, ele se fez homem. Poderia Deus falar do altos céus e tentar mostrar ao homem a sua verdade e o seu caminho, como caminhar? Nós vamos ver que Deus agiu de várias maneiras, entretanto, culminou. Tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento culminou com a encarnação de Jesus vindo a este mundo. Para quê? Em primeiro lugar, para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Muitas profecias, centenas de profecias foram ditas, foram proferidas sobre a pessoa, sobre a vinda do Messias. Muitas delas já se cumpriram, entretanto, nós temos algumas que ainda não se cumpriram, especialmente da segunda vinda de Cristo, que ainda estará para ser cumprida. Nós vamos ver também que Jesus, ele veio, Jesus encarnou-se para fazer aquilo que ele disse para Filipe: eu vim mostrar-vos o Pai. Ou seja, ele veio revelar. Jesus, através da sua encarnação, Jesus ele veio revelar o Pai, veio revelar a Deus. Mas, irmã Vânia, será que as pessoas não conheciam quem era Deus? A lei de Moisés estava lá, as pessoas, os judeus estavam lá. Entretanto, nós vamos entender que Jesus, quando ele veio para a sua nação, ele veio. Entretanto, o projeto de Deus, o plano de Deus, não era apenas para judeus na carne, em genealogia. A promessa de Deus é para a humanidade, porque, afinal de contas, quando Adão pecou e até chegar a Abraão com a sua promessa, não havia o povo judeu. Eram os justos ou os injustos ou os ímpios. E da mesma maneira que Deus ele prometeu para Adão e para Eva que da sua semente haveria de levantar um que haveria de pisar sobre a cabeça da serpente, que haveria de trazer, não é, o antídoto contra o pecado, nós vamos ver e vamos entender que Jesus ele veio para a humanidade. João 3,16 nos diz essa verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, não somente Jesus ele veio para mostrar o Pai, o caminho de volta, a entrada, porque ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quem entrar por mim terá, não é? Conhecerá Deus. Então, quem estava vendo como Jesus e Deus existe, não é? Esta unicidade. E Jesus estava dizendo para Filipe: eu e o Pai somos um. Se você me vê a mim, você está vendo o Pai. Por isso, em João 14,6, que nós lemos na quarta-feira, ele dizia: ninguém vem ao Pai. Ele não disse: ninguém vai ao Pai. Ninguém vem, porque para entrar, para chegar a Deus, Jesus ele é o nosso intermediário, Jesus ele é o mediador, Jesus ele é a ponte. Jesus, para entrar, para ter acesso a Deus, tem que entrar por Jesus, tem que vir a Ele, aleluia. Mas não somente isso, Jesus, através da sua encarnação, Jesus também veio salvar o povo dos seus pecados, aleluia. Não somente isso, mas ele veio para, como este Deus encarnado, como ele se encarnou, ele se tornou homem, Jesus, ele, como diz Hebreus, ele como sumo sacerdote pode se compadecer de nós. Oh, aleluia! Ele conhece, pode se compadecer das nossas fraquezas. Jesus, ele conhece, Jesus, ele é o intercessor, ele é o sacerdote que está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, e ele sabe, e ele conhece, aleluia, porque ele foi homem, ele se encarnou. Mas, em quinto e último lugar, ele também veio para assegurar-nos o nosso lugar, assegurar-nos a esperança do céu para as nossas vidas. E Jesus termina esta parte destes versículos, desta intervenção com Filipe, dizendo: na verdade vos digo,
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E olha só, e as fará maiores do que estas, do que o que vocês já viram, porque eu vou para meu Pai. O que foi que os discípulos viram Jesus fazer? Os discípulos viram Jesus ensinar, os discípulos viram Jesus pregar, os discípulos viram Jesus curar, ressuscitar mortos, libertar os endemoniados, dar vista aos cegos, levantar os paralíticos, curar surdos, curar mudos. Jesus fez todos aqueles milagres e não somente isso, eles viram Jesus multiplicando o pão e o peixe, eles viram Jesus caminhando sobre o mar, eles viram Jesus apaziguando a tempestade. Jesus, aleluia, fez tantos milagres que nós, se estivéssemos lá, ficaríamos como eles ficaram, boquiabertas, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Quem é esta pessoa? Quem é esse? Não tinha como não crer. Ao ver Jesus transformar água em vinho, ao ver Jesus multiplicar pão e peixe, ao ver Jesus fazer tremendos milagres. Aleluia. Mas sabe o que é que Jesus ele diz para os seus? Eu estou indo para o meu Pai. Eu estou regressando para o meu Pai. E aquele que crê em mim fará as obras maiores que eu faço. Oh, meus queridos, que privilégio, que glória, que poder o Senhor nos oferece como discípulos seus, como igreja de Jesus. E quando nós vemos os milagres repletos no Novo Testamento, nas cartas, no livro de Atos, nós vamos ver a grandeza dos milagres que Deus atuou. Se nós lembrarmos de Pedro, meu Deus, coisas maiores do que Jesus fez. A Bíblia nos fala de que os paralíticos, os enfermos ficavam no meio da rua e a sombra de Pedro curava a eles. Oh, meus queridos, Jesus curou de várias formas, mas nunca a sombra de Jesus curou alguém. Aleluia! Mas ele disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Se nós lembrarmos, aleluia, quando Pedro também está no tempo da igreja primitiva e que Ananias e Safira trazem e falam uma mentira contra o Espírito Santo de Deus, este homem profere uma palavra e aquele homem e aquela mulher cai morto. Oh, irmãos, porque mentiram contra o Espírito de Deus. Jesus nunca jamais fez isso. Jesus nunca matou ninguém. Mas nós vamos ver que, e não é Pedro que estava matando, mas era o poder, a autoridade que foi dada ao servo de Deus para poder defender a verdade do Evangelho e defender a Deus, que fez Pedro proferir aquela palavra e na mesma hora aquele homem, aquela mulher caíram mortos. Aleluia. Quem se falar de Paulo, oh, aleluia. Jesus disse: olha, beberão coisas mortíferas, pegarão nas serpentes, e foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava em Malta depois de uma tempestade, de um vendaval, de serem, né, o barco completamente quebrou-se, naufragou, e ele se torna, e ele vai para a ilha de Malta, tomando algumas madeiras e tudo. Ou a Bíblia fala de que uma víbora venenosa picou ao servo do Senhor, ele simplesmente jogou para lá e as pessoas ficavam: meu Deus, este homem está realmente amaldiçoado, fugiu do mar, fugiu deste vendaval e agora a morte está lhe perseguindo. Só que as pessoas esperaram 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Nada aconteceu com Paulo. Aleluia! Oh, meu Deus! Este é o Deus de milagres que nós servimos. Este é o Jesus que disse para você e disse para mim: fareis coisas maiores do que eu as fiz. Aleluia! Sem dizer, a Bíblia fala de que Paulo estava lá pregando tudo mais, de repente alguém viu o lenço de Paulo, levou, colocou em cima do doente, e o doente ficou curado. A Bíblia nos diz que quando ele chegou em Pafos, havia um homem chamado Elimas, um encantador, um mágico lá que estava atrapalhando
o procônsul de ouvir a palavra de Deus. E Paulo vira-se para ele: ó filho do diabo, que estás perturbando os santos caminhos do Senhor, ficarás cego. Ô irmãos, e o homem ficou cego. Jesus nunca cegou ninguém. Jesus deu vista aos cegos. E é claro que aquele homem ficou cego por um tempo, não ficou cego para sempre. Mas para quê? Para poder mostrar as maravilhas do Senhor. E tanto é que o procônsul Sérgio Cláudio, quando ouviu e viu aquilo, creu na doutrina do Senhor. Não creu no milagre, ele creu na doutrina, na palavra que estava sendo pregada. Aleluia. Sem dizer de Filipe, o evangelista. A Bíblia nos fala que depois de ter falado com o eunuco, o batizado, a Bíblia fala de que ele desapareceu. Ele foi transladado e apareceu em Azoto. Aleluia. Pregando o evangelho lá até chegar em Cesareia. Meus queridos, foram muitos milagres. E você? Que milagres você tem visto na sua vida, na sua casa, na sua igreja? Oh, irmãos, eu teria muitos para contar de cruzadas evangelísticas onde cegos, mudos, paralíticos se levantaram, aleluia. Mas de forma pessoal, eu me lembro quando meu pai e a minha mãe chegou aqui na América, quando apenas nós iniciamos na obra missionária aqui nos Estados Unidos, uma igreja muito pequena, e nós não tínhamos o suficiente para nós podermos nem mesmo colocar gasolina no nosso carro. E muitas vezes no inverno, sem muito frio. E quantas vezes nós vimos aquele carro caminhar uma semana inteira com o ponteiro da gasolina no vazio, no vermelho, aleluia. Mas Deus, ele sempre foi fiel. Ele sempre supriu. E quando uma oferta chegava, nós corríamos para o posto de gasolina. E quando chegávamos lá, o carro começava e morria na bomba de gasolina. Por quê, meus queridos? Jesus, ele disse: vocês farão obras maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Sabe, muitas pessoas têm dito: irmã, a igreja de hoje já não vê mais milagres. Mas se nós buscarmos, nós veremos, porque a Bíblia nos diz que este poder foi dado a nós. Jesus disse que os sinais seguiriam aos que crescem. Se nós cremos, se nós vivemos uma vida com Cristo, se nós vivermos em harmonia com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, se nós consagrarmos a nossa vida, se nós buscarmos o poder de Deus, se nós começarmos, aleluia, agir e atuar e pedir a Deus: Senhor, usa-me para orar pelos enfermos, usa-me para orar pelas pessoas. Senhor, a tua promessa é para nós. Nós não queremos fazer milagres para poder ser e aparecer na manchete, na revista, nisso, aqui, olha, o irmãozinho, a irmãzinha tem um poder especial. Não, o poder é de Deus. Jesus, quando ele fazia, ele não estava lá se gabando do seu nome. Ele disse: o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, as obras são dele, as palavras é ele que me dá. Quem me vê a mim vê o Pai. Quem conhece a mim conhece ao Pai. Aleluia. Portanto, os dias que nós vivemos, os momentos que nós vivemos como igreja na face dessa terra, é tempo de nós começarmos de volta a colocar os nossos joelhos no chão e pedir a Deus: Senhor, usa-me para que os teus milagres, para que as tuas obras possam ser feitas através das minhas humildes mãos. E sabe o que vai acontecer? É que Deus vai responder, é que Deus vai fazer. Por quê? Porque ele prometeu, ele disse: se eu for para o meu Pai, isto vai acontecer. Aleluia. E ele foi. E começou a passar. E durante o período de toda a história da igreja, e ainda hoje, aleluia, nós vemos o nosso Deus fazer milagres. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Cristo. Amém.